Vamos lá, galera, bora acompanhar a análise do jogo entre a Argentina e a Austrália. A Argentina vencendo por 2-1. Lembrando, amanhã temos mais jogos também da Copa do Mundo e a seleção brasileira só entra em campo na próxima segunda-feira, 4 horas da tarde, contra a seleção da Coreia do Sul. Mas amanhã temos confronto também da Copa do Mundo. Teremos amanhã também temos França e Polônia. O principal jogo para mim vai ser um jogão, né? França e Polônia. Vamos ver como que a França vai sair amanhã. A França vem com o time titular. E 4 horas da tarde temos Inglaterra e Senegal, né? Favoritismo aí para a seleção da Inglaterra, mas a seleção de Senegal é uma seleção que pode surpreender a seleção da Inglaterra no jogo amanhã. E bora acompanhar, galera, o vídeo aqui do ESPN falando tudo sobre a Argentina e Messi também, que está fazendo uma grande Copa com a seleção da Argentina. Isso que ele exerce, né? Ele é, como a gente falou, ele é liderança técnica, né? Ele é um cara que tem conhecimento de jogo, não é só com a bola nos pés, né? O cara é um gênio porque ele enxerga todos os setores do campo. Ele é um camisa 10, um meia ofensivo, mas se você perguntar questões defensivas para ele, de posicionamento, ele vai te orientar. Eu acho que essa Copa, é lógico, é a última Copa, até a gente também fica um pouco ansioso com relação a tudo que vai acontecer. Eu até falei em casa, meu filho gosta muito do Messi, eu falei, filho, quando ele perdeu o pênalti, né, eu falei, filho, o Messi na seleção é um mix de emoções, né? Porque ao mesmo tempo que a gente torce para a Argentina talvez tropeçar, a gente gostaria de ver o Messi um pouco mais. Então é uma Copa especial para ele, esse elenco entende esse movimento, o torcedor argentino e o não argentino também entende, quer vê-lo por mais tempo. Eu acho que hoje ele é uma liderança não só técnica, ele tem força nas palavras e essa declaração que ele deu contra a Arábia Saudita teve um fator psicológico muito E uma grande para esses liderança jogadores. muito positiva, né? Para mim, o evento que é um ponto de virada em toda essa relação é a Copa América que foi aqui no Brasil, a Copa América da pandemia, que a Argentina vence dentro do Maracanã e aí a gente vê, depois, a hora que os jogadores voltam para a Argentina, todo mundo em volta dele, ele com o troféu, né? Essa relação mudou. Eu acho muito curioso como essa relação dele com o vestiário, como ele desabrochou mais para esse fim de carreira, como essa grande liderança, e consegue aliar isso com a parte técnica, né? Porque ele poderia crescer em relação à liderança de vestiário e, por uma questão de idade, ter uma queda em termos de desempenho, né? E as duas coisas acontecem. Ele cresce como essa figura de liderança, de chamar a responsabilidade, de falar, de se posicionar, de as coisas girarem em torno dele, e consegue achar um jeito, e aí uma coisa dos gênios, de se adaptar para o futebol de hoje, né? Então, o Messi de hoje, ele tem mudado muito pouco a sua característica do Messi dos anos anteriores. E de novo, é chato ficar fazendo comparação, mas esses são os expoentes, né? Na comparação com o Cristiano Ronaldo, a questão da idade obrigou o Cristiano a mudar de posição. Ele hoje é um centroavante, porque ele não consegue... Então, ele teve que se moldar muito às mudanças por questões da idade. E o Messi conseguiu encontrar um meio termo onde ele está encaixado com uma estabilidade e cresce como liderança. Então, ele de fato, hoje é o grande nome. Sim. Ele consegue corresponder às expectativas da pressão que ele sempre carregou por ser quem ele é. Vamos seguir o Sport Center. A gente vai voltar a falar muito de Argentina aqui no nosso programa, mas a gente segue falando de Holanda, que venceu os Estados Unidos hoje um pouco mais cedo. O Mendel Bidlovski acompanhou e ele traz todas as informações para a gente. A mensagem desejando boa... Mostra a sua criatividade aqui Numa derrota. Lembrando, ele... do campeonato holandês. E nisso me preocupa um pouco o final de jogo da Argentina hoje. Certo. Porque depois do 2-0, ela vai Dosando. baixando, A gente não sabe, baixando. mas a gente fica se perguntando, tá dosando ou tá cansada, né? Tá cansada. A Tá gente cansada. se pergunta isso. Tá Aí depois cansada faz e o tá 2 a pensando 1 no próximo aí. jogo já, às vezes. Mas você vê que quando começa a apertar, que a Austrália faz o primeiro gol, o seu único, que é a hora da Argentina falar assim, peraí, você Voltar fez de o gol, novo. mas a bola é minha, eu vou jogar? Ela não Ela consegue. não consegue, é verdade. Então, esse aspecto físico ali Tá na frente pode dosando, pesar. eu não vou usar a palavra, né? Mas são 3 opções, né? Tá dosando, tá cansando ou tá com medo, né? Sim. E tem uma palavra três aí, tem uma palavra aí que ficaria até melhor encaixada, né? Mas aí o horário Era não as três permite, o coisas. programa, esse cenário também não permite. Então, assim, é isso. Ó, então tá, vamos daqui a Jogão, pouquinho eu coloco, jogão, tá? E você colocou a Argentina também, então, como... Ah, eles botaram os dois argentinos, Não, vou tem que botar a Holanda colocar só para equilibrar. Para equilibrar, mas daqui a pouquinho a gente mexe aqui, tá? Nas quartas de final. Japão e Croácia. Zupa. Olha, os jogos da Croácia são jogos pouco interessantes, pouco vistosos, mas são jogos assim muito difíceis para quem enfrenta a Croácia. Se a gente olhar na última Copa, quando a Croácia bateu o final,
ela vence o grupo da Argentina, aí no mata-mata ela vai para os pênaltis contra a Dinamarca, ela vai para os pênaltis contra a Rússia e ela ganha da Inglaterra na prorrogação, né? E aí na final perde para a França. E nessa Copa do Mundo, todos foram jogos assim, enrolados. Assim. O jogo com o Marrocos foi um jogo chatíssimo. O Marrocos travou a Croácia teve dificuldade. Contra o Canadá, ela teve que virar um jogo, né, que o Canadá saiu na frente. E o jogo contra a Bélgica, ela também não venceu. Foi um jogo empatado, um jogo também muito, muito físico, muito de meio campo, muito disputado. E a seleção japonesa vai se defender. E aí, no segundo tempo, quando o professor Moriyasu gosta de colocar o time bom, porque ele coloca o time mais ou menos no primeiro tempo. Né? É isso. Tem um monte de técnico que a gente já ouviu falar essa história aqui no Brasil. Né? Nossa, Escala errado para mexer e falar, nossa, como o técnico é bom, ele mudou a cara do time. Né? Desde o primeiro jogo eu tô falando isso do Japão. Professor Moriyasu tem que lembrar, tem 90 minutos o jogo. Eu tô apostando numa prorrogação para esse jogo com vitória da Croácia. Então tá certo. Tá bom. Mas na prorrogação ou vai para os pênaltis? 0-0, uma vitórinha de 1-0. Tá certo. Ô, Eugênio, eu vou com você. Vou deixar o Fábio por último aqui. Japão e Croácia. Então, a Croácia é um time tecnicamente superior ao Japão. Um meio-campo muito forte, de muita qualidade de retenção de bola. A Croácia, ao contrário da Holanda, ela consegue, com Modric, com Brozovic, com Kovacic, segurar muito o jogo. Os laterais também cresceram, são jogadores novos que estão aparecendo. Juranovic de um lado, né? O Sosa do outro. O Sosa do outro. Ainda tem o Orsic que pode entrar. Eu acho que falta, embora eu goste do Kramaric, que é o centroavante titular, falta mais força na área para definir as jogadas. Falta a Croácia, tem o Petkovic também, mas falta o grande atacante para resolver o jogo. E nisso o Japão se fecha muito bem. O Japão se fechou contra a Alemanha, se fechou contra a Espanha, conseguiu bloquear muito das ações. E aí é isso. Num segundo tempo, a gente viu a Croácia cansar também contra a Bélgica. O professor Moriyasu bota a galera para entrar lá e pode complicar o jogo. Pode sim. Eu acho que o Japão tem chance de passar. Fábio? Japão? Sim. Japão tem chance de passar. Botou Japão e Croácia. Tá bom. Agora é você, Eu fico com a Croácia, Marcela. Croácia. Pela força do meio campo, sim. Pela experiência em Copas do Mundo, da seleção. O Japão é uma equipe disciplinada. É atual vice. Então, isso tem um peso também em Copa do Mundo. O Japão é uma equipe disciplinada, de intensidade, de forte marcação, mas acho que o meio-campo da Croácia ele vai fazer a diferença nesse jogo. Muito bem. Então, Croácia, aqui eu ia falar. Dito isto, eu vou ficar com o Japão, porque a gente precisa de uma pequena zebra sempre em todas as Japão Copas. quase enfrentou o Brasil na última Copa. É verdade. Aí eu tava, bom, não vai ser aqui essa zebra, não vai ser aqui. Ô, Zupa, começa com você. Brasil e Coreia do Sul. Brasil, eu já vou colocar... Não, assim, eu acho que existem poucos argumentos de campo que levem alguém a achar que a Coreia vai passar. Tá. Né? Porque a Coreia, embora a Coreia tenha tido, evidentemente, os seus méritos de classificação, a Coreia não faz uma grande Copa até aqui. Né? A Coreia se segurou como deu contra o Uruguai, a Coreia perdeu para a seleção de Gana, e a Coreia venceu Portugal sem ser melhor que Portugal também. Foi um jogo onde a Coreia teve muitas dificuldades para agredir Portugal, numa bola parada empatou o jogo, num contra-ataque venceu o jogo, contra a seleção reserva, praticamente reserva de Portugal. Assim. Vai ser uma Coreia que vai se fechar contra o Brasil, que vai tentar explorar a velocidade para colocar o Heung-min Son em condição de agredir um Brasil um pouco mais exposto. Mas assim, No meio da sua explanação, olha o que ela fez. Já colocou, né? Já colocou. Eu estou bem confiante para o jogo. Assim. Acho que o Brasil vai ter uma jornada melhor contra a Coreia do que teve na primeira fase. Que eu não sou doida de fazer diferente. Não, Todo mundo vai no Brasil, né? Ninguém vai diferente do Brasil. Com todo respeito à Coreia, 3-0 Brasil. 3-0? Gol de Neymar. Eu adoro com todo respeito, aqui, porque sempre vem um... Tá vendo? Ele já está mais do que otimista. Ele já está colocando o Neymar no jogo. O Neymar jogando. Tá certo, então. Brasil e Croácia, Holanda e Argentina. Vamos lá, assim posso a gente falar? fica. Fechou, né, Brasil e Croácia aqui? O meu voto é Brasil. Tá. Tem um mais aí. Porém, meu voto é Brasil. entretudo, contanto, todavia. Esse jogo tem uma questão que vai ter sempre nesse tipo de coisa. O Brasil tem a obrigação da vitória. A Coreia joga como franco atiradora. Certo. E essas situações que o Zupac falou são situações que não são aleatórias. É como o jogo deles é construído. O escanteio deles é muito forte. A gente olha para a Coreia e não imagina. A maior parte dos gols da Coreia é de cabeça ou num rebote de escanteio. Eles trabalham muito a bola parada e batem bem, então é um problema. E o outro grande trunfo é o contra-ataque. Então, assim, ganhou de Portugal assim, não foi por acaso, foi porque eles trabalham para isso. Dito isso, o Brasil é muito favorito, mas tem que jogar o jogo com seriedade e com cabeça fria. Tem o sentido do Brasil muito pesado. O time do Brasil,
não só contra Camarões, nos jogos anteriores, parece que entra com o mundo nas costas e isso não é bom. Tá bom, então. Vamos lá, aqui para o outro lado, então, do chaveamento. A gente tem Inglaterra e Senegal. Eu vou começar com você. Fábio, Inglaterra e Senegal, quem passa? Marcelo, a Inglaterra é favorita. Eu gostei da primeira fase de Senegal. Mesmo com a derrota para a Holanda, ela jogou bem, ela criou chances, ela em muitos momentos do jogo foi melhor. Então, assim, é lógico que a Inglaterra, pelos jogadores, pela capacidade que tem, pelo peso e também tradição da camisa, ela é favorita. Mas é um jogo que, como o Eugênio falou da Coreia com relação ao Brasil, tem que se ter alguns cuidados. Tá bom, mas vai com Inglaterra. Sim. E você, Zupa? Já apertei aqui, mas estou te esperando. Assim, Inglaterra? É um jogo dificílimo para a Inglaterra. Senegal é um time de muita intensidade para jogar, pressionou todo mundo que jogou, pressionou a Holanda, pressionou o Equador, pressionou, evidentemente, o Catar. Então, é um time com qualidade. Sim. Eu acho que a Inglaterra passa, mas é um jogo que tem potencial para zebra também. Mas meu palpite é Inglaterra. Chega o segundo tempo ali, Senegal viva toda, hein, Eugênio? Eu acho que a Inglaterra vai passar. Vai. Mas é duríssimo. É um jogo para passar sufoco. Tá. E se tivesse o Mané, eu votava em Senegal. França e Polônia, pessoal. Vamos começar com o Eugênio. França, boa. França. Eita! Aí eu não tenho muito o que dizer, não. França. O técnico da Polônia hoje já falou que a seleção vai de novo jogar por uma bola, como jogou contra a Argentina. Só que essa bola não chega. Não é jogar uma. Por enquanto jogou por nenhuma bola contra a Argentina. Ele disse que se vencer é como se fosse a Copa do Mundo para eles, né? A gente imaginou que ele tivesse aprendido com aquele jogo e ele achou que teve alguma coisa Dá pra boa. fazer ainda mais, né? Marrocos e Espanha, Fábio. Marrocos e Espanha. Espanha, Espanha, né? Sim. Espanha também. Esse é um duelo mais tranquilo? Ou a gente não pode dizer isso? Não é tranquilo, não. O time de Marrocos é bom. Tem bons jogadores de bom desempenho no futebol europeu e está com um ambiente muito favorável. Certo. Muito favorável. E tem toda uma rivalidade extracampo, né? Ali, Sim, de Marrocos e entre Espanha. Marrocos e Espanha. Ali um pertinho do outro, né? Dá uma nadadinha, já chega. Mas essa nadadinha, brincadeira na brincadeira, o que se diz é isso, que marroquino morre nas praias da Espanha. Tem, mas assim, tem dito não. Isso acontece. Mas é que virou já um ditado. É bem difícil. Acho que a Espanha é dominante, mas falha de novo na hora de decidir. Tem dificuldades na hora de decidir. Eu acho que passa a Espanha, mas com sufoco enorme. Eu não coloquei sufoco até agora só para a França, tá? A única que eu falei que é a França. E a seleção Espanha marroquina... também? Acho que vai passar a Espanha, mas eu acho que é um perigo também. O Marrocos se defende bem, tem um contra-ataque fortíssimo. Só tomou um gol e foi contra na Copa. É isso. Pelo lado direito, com o Hakimi e o Ziyech nessa linha direita muito forte de contra-ataque. E é por ali que vai contra-atacar mesmo. Acho que é um jogo difícil, mas passa a Espanha. Muito bem, então Espanha. Portugal e Suíça, e aí vai você, Zupa. Eu acho que esse jogo vai para os pênaltis e passa a Suíça. Passa a Suíça? Time chato, mesmo? time chato. E você, Fábio, quem passa? Eu vou com o Zupac. Eu acho que é um jogo complicado. A gente falou, acho que talvez não tenha falado nenhum jogo nas penalidades, que o jogo vá para as penalidades. Acho que esse jogo tem esse perfil, pelas que as seleções apresentaram. Eu também fico com isso, só que eu fico com Portugal passando. Ah, tá. Então eu fico com já Portugal mudou. passando, a gente queria ver o Cristiano um pouco Suíça mais. e Portugal, quem vai definir é o Eugênio. Eu também fico com Portugal passando, mas também imaginando o jogo... É um jogo duro para Portugal, mas é um jogo mais duro ainda para a Suíça. Até porque, com o sucesso que o Messi está fazendo, imagina o Cristiano Ronaldo nessa altura. Se ele não está bufando lá do outro lado. Tá. Eu acho que Portugal pegou o pior adversário das oitavas de final, assim. Mais encrespado. Mais encrespado, sim, para jogar. Não tecnicamente, mas o mais chato de jogar no mata-mata. Muito bem. Holanda e Argentina, vocês já falaram, então eu já vou colocar a Argentina aqui na semi, Croácia e Brasil. A última vez que se enfrentaram foi no amistoso um pouco antes da Copa de 18. O Brasil meteu 3 na Croácia. Certo. E aí a Croácia foi para a final e o Brasil morreu nas quartas. É um jogo duríssimo, mas a gente veio até aqui com o Brasil... Não é agora que eu vou abandonar meu Brasil, vai ser Brasil e Argentina, amigo. Inglaterra e França. O melhor que eu nem perguntei, né, pro Fábio. Vai, Fábio. 3x0 Brasil. O Fábio tá no 3x0. Ele botou um 3x0 ali, ele não sai porque eu vou aceitar, né? Eu vou um 3x0, e aí um acerto, eu vou acertar. 3x0, Richarlison artilheiro. É porque o Rafinha, ele falou que a seleção tinha 10 comemorações, né? 10 danças diferentes. Eu tô fazendo uma conta pra gente chegar nessas 10 danças aí, porque eu quero ver a galera dançando bastante. Tá bom, tá certo. Vamos lá. Eu quero também, quero ver o Vini Júnior bailando. Brasil e Croácia. Brasil. Brasil.
Tá. Inglaterra e França. Vou começar com você, Eugênio. Você falou pouco. Você foi muito direto em Croácia e Brasil. jogo, hein? França. Que jogo. Que jogo, França. Inglaterra e França. Que jogo, Marcela. É isso. França. Nossa, e olha aqui, ó. Inglaterra e França. Olha a rivalidade. Portugal e Espanha. Olha a rivalidade. Esse chaveamento de quartas de final, ele tá lindíssimo. Assim, não tem Alemanha. Teoricamente, mais simples é Croácia e Brasil, né? Pois Brasil é, e Croácia. Na teoria, né? Mas não tem moleza. Inglaterra e França também, acho que a tendência é que dê França. É uma Tá. seleção que tem sido mais regular do que a Inglaterra na Copa do Mundo. Espanha e Portugal. Espanha. Espanha para mim. Sim. Espanha para... Eugênio não tá... Vai. Não, Chega uma hora você que não tá é nem muito um pouco. difícil, cara. É muito difícil, desculpa. É difícil, mas é legal, né? Escolher ali é um difícil, mas é exercício de bacana. futurologia. Tá, mas o que é... Tá, eu vou colocar a Espanha porque a gente já ganhou vai. aqui, né, nos votos, mas você está querendo falar. Não, eu Vou te acho dar que é um essa jogo oportunidade. duríssimo. A seleção de Portugal, embora o técnico não colabore, isso aí é uma coisa já lugar comum, tem muito talento. Muito talento. Muito talento. Muito. Acho que até mais que a Espanha. Porque a Espanha tem um tipo de jogador, que é um jogador de meio que trabalha bem a posse de bola. Mas ela para um pouco por aí. Portugal tem variação, tem outros jogadores com várias características diferentes. É que não tem um grande técnico, né? Então, mas por isso vai na Espanha. Deixa a Espanha. Tá bom. Argentina e Brasil. Eita! Chegou o duelo. E eu vou começar com o Fábio Luciano. Ele vai no 3-0, com certeza. Ele tá nessa 3-0. 3, 6, né? 7, 8. 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. 2 Tá a bom. 0. Tá bem bom 2-0 Brasil. Gol de quem? Eu queria que um zagueiro fizesse um gol. Queria muito, que o Marquinhos ou o Thiago Silva. Marquinhos fizesse. fechou, Eu então. fico com o Marquinhos faz um sim. gol e... Marquinhos e Neymar. E Neymar, tá certo. Vai, Zupa. Acho que esse jogo tem potencial para ser um dos maiores jogos da história das Copas, assim, Exato. porque há discussão se Brasil e Argentina é o maior clássico do futebol mundial, existe essa Certo. discussão. E nunca tivemos um jogo desse tamanho numa fase tão aguda de Copa do Mundo. Então acho que Pode pensar em 90, e com as seleções que chegando à Copa cotadas como as duas maiores favoritas ao torneio junto com a França, que teve seus problemas. Então acho que tem potencial para ser um dos maiores jogos da história das Copas. O que eu acho é que até o presente momento, né, eu vejo a seleção da Argentina, não em termos de performance, mas em termos de força, de corpo, dando passos à frente no Mundial. A Argentina está se fortalecendo jogo a jogo, com as dificuldades que ela vem enfrentando. E eu ainda não estou vendo a seleção brasileira nesse processo de fortalecimento no Mundial. Então, para esse duelo, eu voto na Argentina. Vamos ver o jogo da segunda-feira para aí você falar. A mão da Marcela, eu ia falar, a mão da Marcela começou a suar. Ela até fechou a mão. Não tô Já vendo, começou a eu tô segurar vendo, o tô vendo iPad que com a as gente duas enfrentou mãos. agora Camarões na terceira rodada, já classificado com o time reserva, meu amigo. É verdade. Aí você não tem como enxergar nada Deixa disso. com ela. Mas eu Boa, vou colocar Marcela. Brasil aqui. O Eugênio nem votou. França e Espanha, mas já tá votado. Mas o que é isso? O que é isso? Eu e o Rômulo Mendonça, nós somos ufanistas. Olha aqui, ó. Eu gosto desse Que é espírito. isso, cara? Eu fico nervosa, começa. Porque veja bem, veja só, não sei o quê. Veja só o quê? Ela quase falou isso. Pô, eu tô aqui. O que é que Eu vou você tá sentar lá querendo na falar? ponta do que ela vai voltar pra França e cá. Espanha, Eugênio, eu vou deixar você votar nessa. França. Vai, Fábio. França. Vai, Zupa. Jogo interessantíssimo. A Espanha joga um futebol que me agrada. Tem jogado um futebol que me Também agrada, muito. demais. Mas eu vou estar na França. Eu colocaria Espanha, Zupa. Ia ficar nós dois com Espanha. Então acho que eu vou mudar de Espanha só pra gente fazer as pazes, né? Ô, Dótoli, escolhe aí, Não, França eu ou vou de Espanha, Espanha só pra então. gente fazer as pazes. Pronto. É sempre contra o Zupac, então é França. É lógico. Ele vai sempre contra o Zupac. E agora, minha gente? Oh, meu Deus do céu. Eu já fico nervosa, suando, pensando, minha Nossa Senhora. Vai. Fábio Brasil Luciano. 1-0. Brasil 1-0. E o 3? Não, o porque 3 já é foram os final. gols. O 3 aí 3-0 parece que foi muito fácil. E uma final de Copa do Mundo nunca é, né? Então, Brasil 1-0. 1-0. Mas também sem prorrogação. Não, sem prorrogação, sem pênalti exatamente. Mbappé muito bem marcado. Tá bom, tá certo. Militão. Tá. Fala, Zupa. Não, como eu prezo muito pela sua amizade, eu voto no Brasil. Tá bom. Eugênio? Mas é duríssimo. Argentina. Ó. Voa um iPad em sua direção. Vote direito. Brasil e França. Cara, você me pulou ali, mas eu acho que hoje, no meu modo de entender futebol, a melhor seleção da Copa é a França. E depois é a Argentina. Eu acho que a França tem potencial para vencer a Copa do Mundo.
Mas você perdeu, porque a gente já votou tudo você no Brasil. perdeu e perdeu disparado. Então você já perdeu, porque aqui é maioria, Brasil aqui campeão. Tá, tem a votação do Eugênio ali. Tá bom, então, gostei da brincadeira, mas essa é a verdade, fãs de esportes, Brasil campeão na Copa do Mundo Catar 2022. Vocês podem dar o print, depois vocês cobram do Fábio e do Zupac, do Eugênio também, porque ele merece ser cobrado. Vamos seguir o nosso Sport Center, tem muito mais. Galera, é isso aí, né? Seleção já, esse caminho aí, né? Brasil na final, né? Espero que a seleção brasileira consiga chegar nessa final da Copa do Mundo, né? E que não seja a França, porque a França vai ser um confronto muito embaçado. A França, para mim, é a melhor seleção da Copa do Mundo. Não tem como eu chegar aqui e falar que a seleção brasileira é a melhor seleção da Copa do Mundo, porque não é. A seleção brasileira, para mim, não é a melhor da Copa do Mundo. Não tem jogado melhor futebol, entendeu? E a Argentina tem sido melhor do que o Brasil na parte coletiva. O conjunto da Argentina tem sido melhor do que o do Brasil. O futebol do Brasil é melhor, tem jogadores melhores. Mas nem só isso é o suficiente para uma seleção vencer a Copa do Mundo. Não adianta você ter os melhores jogadores. Quem lembra lá em 2006? A seleção brasileira, era a melhor seleção de todos os tempos e não ganhou. Mesma coisa eu digo esse ano. A França vem muito bem. É uma das favoritas, para mim a favorita, a vencer a Copa do Mundo novamente. Tem o Mbappé jogando muito e vai ser complicado a seleção brasileira sem lateral direito. O Mbappé jogando solto pelo esse lado. Para mim vai ser um perigo se chegar na final, óbvio, né? Que se o Brasil chegar na final e for a França, realmente for a França numa final de Copa do Mundo, vai ser embaçado. Porque Daniel Alves não dá, Militão também, me desculpe, não aguenta jogar contra o Mbappé. Ele jogando de lateral não dá. O Tite tem que reforçar, vai ter que reforçar. Se o Brasil chegar na final contra a seleção da França, vai ter que reforçar aquele lado ali, porque para marcar o Mbappé é embaçado, tá jogando muita bola. E vão torcer também pro Neymar voltar e voltar jogando bem. Não adianta só o Neymar voltar. Todo mundo fala Neymar. Não, tem que voltar e jogar bem. Voltar e jogar mal e não ajudar a seleção não adianta. Eu tô torcendo pro Neymar voltar jogando bem. Voltar jogando mal não adianta não. Entendeu? O negócio é esse, é torcer pro Neymar voltar e voltar bem, porque a primeira partida dele não foi boa, ele se lesionou, né? Espero que com essa lesão ele volte mais motivado e consiga fazer uma boa Copa do Mundo. Se não for isso, temos outros jogadores aí que quem sabe pode ser protagonista. O próprio Vinícius Júnior aí, para mim, tem potencial para poder ser um dos protagonistas da Copa do Mundo. E coloco na opinião de vocês aí, o que vocês acham do Brasil, se o Brasil realmente chegar na final e for a França. Será que o Brasil tem chance de derrotar a seleção da França?